O ano começa com uma escalada na violência no Oriente Médio. É verdade que o contra-ataque de Israel ao Hamas já tinha ultrapassado a fronteira com o Líbano e levado o governo de Benjamin Netanyahu a subir o tom contra o Irã. Mas 2 episódios esta semana contribuíram para o aumento do risco de um conflito generalizado na região. Embora o dia 1º de janeiro seja internacionalmente conhecido como uma data para celebrar a paz, Israel realizou intensas operações militares contra a faixa de Gaza no início de 2024. Os mortos contabilizados esta semana fizeram o saldo de vítimas palestinas ultrapassar 22 mil desde o início do conflito em 7 de outubro. Nos últimos dias, o conflito excedeu o palco da guerra. Primeiro, na terça-feira, a morte de Saleh al-Aruri, considerado o número 2 na hierarquia do comando do Hamas. Al-Aruri foi vítima de um ataque na capital do Líbano, Beirute. Israel é acusada de ter usado mísseis teleguiados disparados a partir de um avião caça para eliminar o alvo. Outra informação diz que a operação foi conduzida por drones. Independente de qual versão estiver correta, trata-se de uma violação de espaço aéreo e desrespeito a normas internacionais de soberania entre os países. Outras 6 pessoas morreram na explosão, incluindo integrantes da Brigada Al-Qassam, que compõe a estrutura militar do Hamas. Houve respostas inclusive do Hezbollah, outra organização militar que se opõe a Israel e que opera no Líbano. Em comunicado, a organização afirmou que o ataque aéreo pode resultar em um perigoso desenvolvimento no decorrer da guerra. As reações à morte de Saleh al-Aruri afetaram até a parte velha de Jerusalém, cidade que Israel defende ser sua capital de fato e de direito. Parte do centro histórico foi fechado em protesto às vítimas do Líbano. Esta foi a primeira ofensiva de Israel em Beirute após quase 3 meses de conflito contra o Hamas na faixa de Gaza. Os disparos do exército israelense se limitavam a regiões próximas à fronteira sul do Líbano. Acusado por Israel de ser o mentor de numerosos ataques, Saleh al-Aruri foi escolhido chefe adjunto do gabinete do líder político do Hamas em 2017 e se tornou o vice-líder do movimento islâmico. Depois de passar quase 20 anos em prisões israelenses, al-Aruri foi libertado em 2010, sob a condição de se exilar e desde então vivia no Líbano. O cientista político, professor de Relações Internacionais e estudioso de temas envolvendo o Oriente Médio, Bruno Beaclini, avalia como os recentes episódios que extrapolam o palco da guerra podem levar a um conflito de maior intensidade. Quando esse conflito entre o Estado sionista e a resistência libanesa, liderada pelo Hezbollah, ultrapassa o sul do Líbano e atinge áreas que não estavam no território da resistência que se deu de 85 a 2000, é visto como uma escalada de um conflito que ele é permanente. Os países não têm relações e ainda tem uma faixa de território libanês sob invasão israelense. A gente pode fazer essa leitura, que é uma escalada da luta direta entre Israel e Líbano, mas dentro de um escopo regionalizado, onde a intensidade máxima é em Gaza, depois na Cisjordânia, e aí tem essa dimensão de média intensidade, eu diria, de baixa para média intensidade, no Líbano, na Síria, no Iraque e agora também dentro de território iraniano. Na quarta-feira, no Irã, uma dupla explosão deixou mais de 100 mortos perto do túmulo do general Qassem Soleimani. O atentado atingiu uma multidão que participava da cerimônia em homenagem aos 4 anos do assassinato do militar pelos Estados Unidos. Milhares de apoiadores acompanhavam o evento do lado de fora da mesquita, onde o corpo está sepultado. Uma primeira explosão provocou tumulto. Quando o público tentava fugir do local, houve uma segunda detonação. A TV estatal iraniana citou fontes do governo que classificaram o ataque como um atentado terrorista. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse que os responsáveis pelas explosões irão pagar caro.
O professor Beaclini concorda que a reação deva ser intensa e explica por quê. Quando se gera um martírio e se gera um mártir do mártir, é obrigação da força atingida fazer justiça. Até porque é necessária a coesão interna dentro do Estado iraniano e das suas forças de defesa para que não pareça que quem está na linha de frente está desassistido, ou seja, é atingido e não consegue dar resposta. Qassem Soleimani era encarregado das operações estrangeiras dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, e foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio. O general foi morto no dia 3 de janeiro de 2020 em um ataque no Iraque executado por um drone das Forças Armadas Americanas. É bastante comum o volume de atentados em território iraniano buscando oficiais da guarda. O Soleimani ele é próximo ao general popular clássico das histórias latino-americanas, para fazer algum grau de analogia. E ele, Soleimani, dentre poucos, tinha trânsito em todas as forças que compunham a resistência ou com ela simpatizavam. Então, ele era muito voluntarioso e participava ativamente das formações de defesa autorizadas pelo governo soberano de Bagdá na campanha de expulsão dos Estados Unidos do Iraque invadido. Porque ainda hoje os Estados Unidos têm uma série de bases militares no Iraque, não estão lá a convite, o governo soberano do Iraque já pediu que se retire, não saem, e aí se faz uma campanha militar para a sua expulsão. A alegação de Donald Trump é que ele seria a peça-chave entre o Irã e seus aliados iraquianos na campanha militar contra as bases estadunidenses. Se essa é a alegação, por direito internacional, não tem crime nenhum, porque está a convite de um país amigo. Mas a análise estratégica está correta. Ao atingir Soleimani, você demonstra, o Império demonstra para os invadidos que ninguém está livre de execução. Embora o professor e cientista político Bruno Beaclini tenha apresentado argumentos para levantar suspeitas sobre o que chamou de agentes externos, o Departamento de Estado americano negou que Washington ou Israel estejam por trás das explosões no Irã. O governo americano ainda afirmou que uma escalada dos conflitos na região não interessa a ninguém.